Olá, nós estamos aqui hoje para conversar com duas mulheres maravilhosas sobre as dores e delícias da maternidade, ser mãe e profissional. Um podcast nesse mês especial de maio, um mês furta-cor, em que é importante trabalhar com a saúde mental das mães, das mulheres. E eu sou Etaniele Rotondo, promotora de justiça, gestora do SQVT, mãe do Matheus e do José, e estou aqui hoje também para conversar com essas duas mulheres que são mães, né? Estamos aqui com a Vera. Se apresenta pra gente, Vera. Olá, eu sou a Vera Coelho, é um prazer participar desse bate-papo, né? Muito importante a gente trazer à mesa pautas como essa, né? Falar das delícias de ser mãe e também dos desafios. Então, eu sou Vera Coelho, eu sou mãe do Pedro Coelho, de 7 anos, e da Isabela, de 2, psicóloga, mentora de carreira, trabalho na área de desenvolvimento humano e saúde mental desde 2009. Temos aí projetos voltados especificamente para a saúde da mulher, saúde mental, né, que é o projeto Inteiramente. Então, obrigada, é um prazer estar aqui. E nós estamos aqui também com a Marcibele, nossa servidora. Se apresenta para a gente, Márcia. É um prazer enorme estar com vocês nesse momento de bate-papo, né? Falar um pouco sobre a maternidade, né? Eu sou Marcibele Fernandes, eu sou assessora técnica da coordenação de perícias e pareceres, especificamente na psicologia, né? Assessora da psicóloga, doutora Leandra, doutora Gabriela, e é um prazer enorme. Sou mãe também, mãe atípica, de um adolescente de 14 anos que tem autismo e o outro de TDAH. Desafio, assim, diferentes, né? Mas eu me desdobro nesses dois diagnósticos e sou incondicionalmente mãe. Bom, para a gente poder conversar, né? Acho que um ponto importante dessa nossa conversa é parar para pensar um pouquinho em como é que a gente se vê dentro dessa realidade, né? Como é que a gente se coloca? O que toca a gente na nossa maternidade, mas ao mesmo tempo, como é que a gente consegue se cuidar? Né? E aí, assim, eu reflito muito sobre isso, né? Para mim, mais do que a gente conversar ou disciplinar, para mim é muito importante que a gente dê exemplo. Então, eu tento, né? Eu digo que eu tento porque são tentativas mesmo. Eu tento fazer atividade física, eu tento trabalhar com a minha alimentação, eu tento escutar música, tento fazer oração. Eu adoro fazer oração com as crianças. Né? Para mim, um ponto máximo é quando a gente vai para a escola e a gente vai fazendo as orações, agradecendo, trazendo as intenções do dia. Né, são as formas que eu consigo dentro dessa jornada, né, entre as audiências, entre as reuniões, entre os trabalhos da promotoria, entre os boletins de escolares, entre os trabalhos da escola, né, a forma que eu consigo muitas vezes de achar um pouco de paz, né, dentro dessa nossa loucura. Como é que você faz isso, Marcibele? Ser mãe é desafiador, né? E mais ainda quando se é mãe solo, como é o meu caso, né? Sou mãe solo, quando eu obtive o diagnóstico do meu filho, do primeiro primogênito, já foi um passo para que o diagnóstico entrasse pela porta e ele saísse pela janela, né? Então, segui esse caminho sozinha, mas assim, o que eu sempre busquei em mim é não me cobrar tanto, né? Eu não me cobro tanto. Então, eu sempre traço, assim, limites, tento fazer a minha rotina, me organizar nos limites que eu tenho. Eu só posso até aqui, né? E buscar a rede de apoio. Eu compartilho essa educação, né? Eu sempre estou aqui buscando, não só com os terapeutas, mas com a minha família, com meu irmão, com meu tio, né? Para eu poder respirar também, né? O lema, né, africano, que ele diz que para educar uma criança precisa de uma aldeia, né? E eu sempre tenho essa visão, eu preciso de mais pessoa comigo para eu educar o meu filho, né? Eu não estou sozinha, nunca estou sozinha, né? É desafiador, mas é possível, sim. Vera, fala um pouquinho pra gente, né, da tua experiência de profissional nisso e também de mãe, né? A Márcia trouxe algo bem interessante, assim.
a gente não escolhe, né, a maternidade solo, ela às vezes se impõe na nossa vida e, de fato, é desafiador quando a gente tem filhos que têm, né, alguns desafios. Eu descobri o TEA do José no ano passado, ainda é uma coisa que a gente está se adaptando, né, mas com ele veio uma série de coisas, né, veio inclusive um divórcio, veio outros desafios. E a gente está o tempo todo. Então, eu compartilho dessa angústia com você, mas, ao mesmo tempo, de uma crença muito grande que as crianças vão encontrar o caminho delas, né? Uma forma delas se desenvolverem. Fala aí pra gente. E ouvindo vocês duas, confirma muito o que eu escuto de relato de mulheres, que esse maternar, ele é atravessado pela particularidade, né, pela realidade específica de cada mãe. E eu digo que começa até bem antes, quando você projeta ou não esse ser mãe. O que é ser mãe para mim, o que é ser mãe para vocês, para outras mulheres, isso já traz um sentido de como é que eu vou atravessar esse processo de maternar. E aí, olhando também o discurso de vocês, quando falaram o que cada uma utiliza de estratégia para ir dando conta, entre aspas, né, desse papel que é tão complexo, que é gostoso, mas também é desafiador, a gente reforça isso, que nós temos que olhar para a realidade de cada uma e trazer dentro dessa realidade aquilo que é possível para a gente se cuidar, sabe? A gente precisa desse espaço de se colocar em primeiro lugar, de ser esse cuidador que cuida, de estabelecer às vezes um limite, de entender que eu não preciso dar conta disso tudo, com quem que eu posso contar, usar da espiritualidade, como você usa, né, com seus filhos, momentos de oração. Então, assim, dentro da minha realidade, dentro do que eu constituo como maternal, o que eu posso fazer também para me contemplar? Né, porque é um processo que necessita desse olhar, desse cuidado. Porque você me perguntou assim, o que você escuta das mulheres? Eu escuto muito, um relato de muita culpa, um relato de muita comparação, um relato que às vezes as mães estão querendo se colocar em um padrão que é estabelecido, mas que muitas vezes é um padrão que é totalmente desconecto da realidade dessas mães, né? Então, é isso, de olhar para esse maternar de acordo com o sentido e significado que ele tem para mim e me contemplar nele também dentro do que é possível. E aí, falando nisso, eu me coloco assim também, eu não tenho nenhum problema, né, de entender que eu não dou conta sozinha. Então, eu tenho também as minhas estratégias, eu tenho uma pessoa em casa que me ajuda, eu tenho o esposo que ele entende qual é o papel dele, porque até isso, sabe, meninas, não tem letramento necessário a respeito do qual é o papel do pai, né? E aí, assim, tem esse pai que é presente, que entende qual que é o papel dele. Eu faço terapia, como profissional eu também preciso me cuidar, então faço terapia. Tem os meus momentos ali que eu tiro na agenda, uma tarde que eu tenho essa flexibilidade e esse privilégio de tirar uma tarde para cuidar de mim, e assim eu vou estar bem, porque para a gente cuidar, nós precisamos estar bem, né? Então, a gente precisa, como você falou, e você também, doutora, se contemplar. E às vezes é desafiador, né? Porque às vezes a gente até gostaria de se cuidar mais, mas às vezes não tem tempo, às vezes não tem condições financeiras para fazer isso, né? E traga, Vera, pra gente, o que você entende que pode ser feito que não depende muito dessa questão até financeira? De muito como recurso, né? Como é que a gente pode trabalhar com esse autocuidado, né? Independentemente de você conseguir, porque assim, principalmente nessa realidade de mãe atípico, você tem que correr muitas vezes atrás de plano de saúde, você tem que correr para conseguir garantir um tratamento adequado, né? Então, assim, as realidades, elas são muito díspares dentro desse contexto, né? Alguns têm uma possibilidade maior. Eu não tenho família aqui, Marcibele, mas a gente acaba contando muito com a rede de apoio de amigos, né? Com uma rede de apoio de outras mães também. De outras mães também, de profissionais que às vezes nos ajudam, de pessoas que trabalham com a gente, né? Mas como é que a gente pode, né? Como é que as pessoas que muitas vezes têm recursos mais limitados, como é que elas podem se cuidar? Porque eu acredito que essa realidade da maternidade, ela também é muito díspara, e a depender da tua profissão, a depender de como você faz, como é que a gente pode trabalhar com isso? Isso, né? A depender das condições socioeconômicas. E aí o que você precisa, na verdade,
e entender o que faz sentido para você enquanto mãe, enquanto mulher. Então, às vezes, até um simples fato de você começar a estabelecer limites, sabe? De começar a se posicionar, dizer não. E até ter essa escolha consciente mesmo, tá? Eu não tenho tempo, eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta de acompanhar o filho na escola, das tarefas do lar, não tenho essa rede de apoio, mas de parar e conscientemente encontrar, nem que seja 30 minutos. E aí vamos lá. Tá, não tenho como ir para uma academia, nem pagar um profissional, mas se você tem acesso à internet, assiste um vídeo, ali um treino que é gratuito na internet, faz em casa mesmo essa atividade, a própria oração, a espiritualidade, um momento ali de 20, 30 minutos, 10 minutinhos que você tira para fazer isso, sabe? A soma dessas pequenas e o pequeno aqui, entre aspas, vai fazendo a diferença, sabe? Só o fato da gente entender assim, poxa, eu tenho um tempinho para mim, isso já vai trabalhando no bem-estar e na saúde mental dessa mulher. Como eu disse no início, é de acordo com a sua realidade, do que é cabível para cada uma dessas mulheres, né? E aí a gente pode também falar, eu não tenho dinheiro para uma terapia, mas nós temos programas sociais, nós temos escolas, né? Clínicas e escolas nas faculdades. Então, falando aqui mais da realidade de Teresina, todas as faculdades, elas têm clínica escola de psicologia, então essa mulher, ela consegue fazer um acompanhamento ali pagando um valor bem simbólico e dependendo da condição dela, até mesmo isenta de pagar algum valor. E se ela tem uma certa condição, tem também os atendimentos sociais, né, de baixo custo. Nós temos os programas comunitários de saúde, que ela pode se inserir também. Então, assim, olha para a sua realidade e vê o que dá para encaixar, o que dá para fazer. O importante é se cuidar. Como é que a gente podia pensar assim na questão da maternidade e a profissão, né? Porque hoje eu estou bem mais tranquila, mas eu me lembro que quando eu tive meu primeiro filho, eu ficava me perguntando muito, será que eu vou dar conta? Será que eu volto? Será que eu vou ser a profissional que eu gostaria de ser, ou que eu era até então, né? Como é que você faz isso, Marcipele? Me conta aí como é que tem funcionado essa sua divisão de funções ou essa sua acumulação de funções. Pois vejam só. Meus planos eram não ter filhos, eu não queria ter filhos, né? Então, eu tive um relacionamento, então, depois de 8 anos juntos, foi que aconteceu o primeiro filho, veio o diagnóstico, não foi aceito pelo pai, eu absorvi, ele não conseguiu absorver, foi. Eu já era assistente social, já trabalhava no município, acho que Piripiri, depois de Piripiri também. Então, eu ia e vinha nesse vai e vem, trabalhando, grávida, enfim. Tive o diagnóstico, o pai não aceitou, eu tive que caminhar sozinha, né? E eu não sabia nada sobre autismo, não sabia nem o que era autismo. E já era assistente social de, meu Deus, o que é isso, né? Não sabia o que era. Então, eu tive que voltar a estudar. Então, eu tive que fazer psicopedagogia, porque o meu filho não conseguia aprender, não aprendeu no tempo certo, não falou no tempo certo. E aí, eu tive que... Primeira coisa, eu tive que aprender sobre o diagnóstico, né? Como tratar, como lidar, como buscar, aonde buscar, com quem buscar. E assim eu iniciei. Depois eu fui aprimorando cada vez mais. Eu tive que aprender um pouco sobre o AEE, porque eu tive que ajudar na escola, lutar pelos direitos dele, buscar aonde eu devo buscar. Vejam só, eu tive que ficar desempregada, voltar, me dedicar integralmente aos meus filhos. Eu digo, agora eu vou ter que parar um pouco e viver para eles. Mas sempre paralelo. Eu vivo para eles, mas aonde eu andava, eu tentava buscar. Vamos fazer um grupo de mães? Vamos fazer um grupo de dança? Então, meu filho passou praticamente 8 anos no CIES, saiu agora com 14 anos. Lá, eu estava sempre me xingando, né? Vamos fazer um grupo de mães? A gente fazia. Vamos fazer dança? Então, formaram um grupo de dança. Depois, vamos fazer um grupo para a gente conversar um pouco. Então, em todo lugar que eu passava, eu tentava me aproximar com aquelas pessoas que tinham, né, esse diagnóstico, que estavam próximos, que diziam assim, olha,
Você não está sozinha, não é só eu que sofro isso. A outra também passa por isso, né? E como é que eu devo melhorar? Faz isso, faz aquilo. Onde eu devo buscar meus direitos? Então, eu tenho um processo lá na inclusão, aqui da educação, para eu conseguir matricular o meu filho. Quantas vezes fui negada em matrículas nas escolas, né? E eu sempre estava ali, era chorando, sentindo dor, porque é um luto, a gente vive um luto mesmo, né? Então, eu sofri esse luto. E tem um fenômeno para isso, é chamado luto do filho perfeito, né? Exatamente. Então, o pai idealizou aquele filho perfeito, não é meu, não é autista, não é meu filho, então negou até a própria maternidade. Aí o que aconteceu? Eu tenho que acolher meu filho do jeito que ele é, né? E assim nós estamos. Minha grande sorte foi o segundo filho que veio para me ajudar muito, né? Ele foi que me ajudou a olhar, não, meu filho é diferente. E o mais novo auxiliava em tudo. Vem aqui, eles gritam aqui, aqui eles pegam o teu copo, aqui eles comem na colher. Então, ele foi meu coterapeuta. Então, ele me ajudou nesse processo de aprendizado do meu filho. E aí eu vi, não, tenho que estudar mais um pouco sobre o corpo. Eu fui aprender um pouco mais sobre a psicomotricidade, né? E a psicomotricidade me ajudou, que ele pode aprender com o corpo dele, né? E como ele gostava muito do movimento, gostava de correr e pular, digo, é aqui que eu vou pegar ele, né? Então, eu sempre estava olhando para a particularidade dele, para o talento que ele tem. Eu digo, é aqui. E aí, eu comecei a... Não que eu seja a terapeuta dele, mas que eu tô... entrando naquele mundo e estou ensinando em casa, porque a terapia não é só na clínica. Eu não tenho que cobrar só da escola, eu tenho que fazer a minha parte em casa, né? Para eu poder cobrar o direito do meu filho em todo lugar que eu andar, né? E assim eu faço, né? Tento trabalhar em mim mesma, né? Um pouco que eu posso dar para ele, mas eu aprendo mais do que ensino. Aprendo tanto a paciência, a espera, porque eu era muito acelerada, né? Meu Deus, eu queria tudo na hora, eu queria fazer tudo, eu lia 2, 3 livros ao mesmo tempo, aquela coisa, né? Bem mais acelerada. E hoje não, eu tenho que esperar. Então, criando estratégia, né? Eu não tinha recurso financeiro, né? Porque eu estava desempregada. E aí eu fui criando estratégias para que meu filho aprendesse. E eu me sentia feliz, né? Me sentia valorizada. Tô fazendo algo. Meu Deus, eu consigo fazer algo pro meu filho, né? E as questões emocionais, está muito atrelado nisso, né? A sua fala, esse questionamento que você se fez, será que eu vou voltar e dar conta novamente da minha carreira, ter esse mesmo sucesso, né? Queria só partilhar que é um sentimento, segundo as pesquisas, né? A gente pega aí fontes da Associação Brasileira de Recursos Humanos, traz que 69% das mulheres passam por esse mesmo sentimento, essa sensação de que será que eu vou voltar para minha carreira com, né, a mesma qualidade, a mesma entrega, porque a gente sabe que tem mais ali um papel para dar conta e é um papel bem complexo. Então, é um sentimento bem comum nas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um dado bastante interessante, que aí meio que enfraquece esse sentimento de que a maternidade faz com que a gente desenvolva várias habilidades que são, assim, extremamente importantes para a gente exercer dentro do ambiente profissional. Você estava falando o tanto que aprendeu com seu filho, muito, né? Muito. Com o neurofuncionamento, né, específico dele, o quanto está te fazendo crescer. E aí, quando a gente pensa que essas habilidades que a gente aprende ali no maternar, a gente consegue aplicar na nossa carreira, no nosso ambiente de trabalho, isso traz também um diferencial para nós, mulheres, mães, né, dentro desse universo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na nossa capacidade que a gente começa a desenvolver quando se torna mãe, de flexibilizar, de dinamicizar as coisas, da tomada de decisão, né, de gerir melhor esse tempo. Então, são aspectos também, né, que aí torna sempre esse processo muito dúbio em relação a sentimentos. Ao mesmo tempo que eu me questiono, porque agora eu tenho filhos para dar conta, mais um papel, e talvez eu não vá me entregar tanto nessa carreira. E aí, quando a gente vai para a carreira, a gente diz assim, poxa, eu estou me entregando tanto aqui, mas estou, de repente, deixando a desejar no papel como mãe. Então, esse processo é sempre atravessado aí por esse sentimento dúbio, né? Mas a gente sabe, assim, o tempo certo. Eu, particularmente, eu soube o tempo certo
Não, agora está na hora de voltar a trabalhar, porque eu preciso dar condições financeiras melhores, porque agora a demanda vai crescer, ele precisa de mais coisas, e eu também preciso, né? Foi quando surgiu a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho no Ministério Público, né, juntamente com a doutora Leandra e a doutora Gabriela, e me sinto parte daquilo ali, de contribuir, né, a cada processo que chega, e eu fui aprendendo e trocando, e depois eu fui buscar ajudar outras crianças, né? Fui para a clínica também. Hoje eu atendo na clínica também crianças autistas, né? Oriento mães, faço grupo com elas. E assim, a gente acaba não ficando para a gente aquele aprendizado. A gente quer passar, né? Eu acredito que os filhos, eles são muito professores, né? A gente vai aprendendo com eles, a gente vai se desafiando, eles tocam profundamente em questões, muitas vezes nossas também, né? Essa questão que você trouxe, eu gostei muito, Marci, que você falou assim, da paciência, a gente aprende a ser paciente, a gente aprende a esperar, e algo, sabe, Vera, que eu acho que é salutar, assim, a gente aprende a priorizar. Né? Às vezes a gente, quando não é mãe, muitas vezes você vai vivendo e determinadas situações parecem gigantescas, mas você não prioriza. E quando você tem um filho, não. Primeiro as coisas primeiras. Exato. E aí a gente vai se organizando para que aquilo funcione, para que dê certo. Né? E eu brinco muito que os meninos, eles são grandes professores na minha vida. Né? Também sou mãe de meninos, 2 rapazes, e assim, é interessante porque a gente vai aprendendo, né, com eles. Eu acho que quando a gente fala dessa questão da atipicidade, da neurodivergência, a gente fala também de um aprendizado, né, do diferente, do aprendizado, do que pode ser, assim, de várias possibilidades. Óbvio que você trouxe algo que é bem interessante, que assim, tem frustração, tem medo, tem ansiedade, tem angústia, tem choro, mas ao mesmo tempo tem alegria por cada aprendizado, né? Você falou que ficou super feliz com a primeira palavra, eu fiquei muito feliz em ver o José dançar, porque ele fugia das apresentações, ele fugia de tudo. O ano passado, no Dia das Mães, foi frustrante demais, porque ele não dançou nada. No final do ano ele não dançou, mas ficou quietinho assim, olhando, né? E esse ano a gente já teve uma abertura na escola e ele dançou e foi muito lindo. Então, assim, as conquistas, elas são muito preciosas, né? Muito, muito válidas. E a Vera trouxe algo que me faz refletir, né? Como é que a gente trabalha, Vera, com a maternidade, com a culpa? Porque a culpa acaba sendo muito inerente, né? Quando a gente se prioriza, muitas vezes a gente fica, eita, hoje eu não dei conta disso, eu esqueci, né? Quantas vezes a gente não esquece um trabalho em casa e tem que sair correndo, né? Levar esse trabalho para a escola e atrasa no serviço e aí dá uma confusão danada. Hoje mesmo eles tinham um cartaz de Páscoa para levar. Quando a gente chegou na porta da escola, cadê o cartaz? Corre para pegar o cartaz para levar de volta. Né? E assim vai, tirando as nossas noites mal dormidas, às vezes com uma doença. Como é que a gente pode trabalhar essa culpa? Ele é um processo que requer muito autoconhecimento e conscientização. Porque quando a gente se pergunta assim, eu tô me culpando e acho que não tô dando conta, a partir de qual parâmetro? Por que eu tô achando isso? É porque a sociedade fala sobre isso? É porque outras mães negligenciam tudo e vivenciam, de fato, mergulham só na maternidade? Para onde é que eu tô olhando? Porque assim, acho que começa pelo processo de se conscientizar que eu faço da forma como eu dou conta. Com as ferramentas que eu tenho, com os recursos que eu tenho. E recursos aqui eu falo até de recursos mesmo psicológicos, emocionais. Então, assim, eu sei que eu estou dando o meu melhor. E aí é um processo de se trabalhar, mesmo que o sentimento venha, porque assim, a emoção, ela não vai deixar de vir. O sentimento, ele vai aparecer, mas o que eu vou fazer com ele? Que sentido eu vou dar para essa culpa? Eu vou ressignificar ela quando ela surgir e vou dizer para ela, não, pera, tirar uma tarde para eu ir para uma massagem, isso dentro da minha realidade, né? Para eu não fazer nada, simplesmente nada. Naquele dia ali eu não vou limpar a casa, aquela tarde eu vou deitar e não vou fazer nada. Então, assim, quando a culpa vier, eu dizer para mim mesma, isso é extremamente importante, eu estou precisando, porque se eu não parar agora, isso vai repercutir na forma como eu vou lidar com meus filhos, vai trazer consequência negativa no meu trabalho. Eu acho que vocês vão concordar comigo que a primeira coisa que a gente quer negligenciar somos nós mesmas.
Então, a gente vai dar conta, assim, a gente vai dar um jeito de cumprir, de fazer o trabalho do filho, a gente vai dar conta de entregar aquela agenda do trabalho, a gente vai se desdobrar para tudo, mas a gente vai se negligenciar. Então, assim, é meio que automático a gente já querer se anular. Então, por isso que eu tô falando que precisa de muita consciência e de intenção. Eu quero, a partir de agora, dedicar esse tempo para mim, eu quero olhar com mais cuidado para mim, eu quero me acolher mais. Porque se eu dou um espaço para esse bem-estar, para me cuidar, eu sei que isso vai reverberar em todos os meus outros papéis, né? Isso vai trazer mais qualidade no meu maternar, isso vai trazer mais qualidade na minha forma de ser profissional, nas minhas entregas e nos outros papéis também que eu cumpro. Bom, a gente poderia passar horas conversando, né? Porque, assim, acho que temos muitas coisas para falar sobre a maternidade, mas a gente está chegando no final. E eu queria que a gente procurasse deixar uma mensagem. Marcibele, que mensagem você gostaria de deixar para as mães que estão nos ouvindo? Que as mães se olhem com amor, né? Olhem para si com amor, que é capaz, sim, de ser mãe e profissional ao mesmo tempo, com certeza, né? E que onde ela passar, onde ela estiver, né? Que ela com certeza vai brotar, vai florir, né? Ensinar e vai aprender também, né? Uma com as outras, onde ela estiver. Bom, para mim a maternidade, ela é um exemplo, né? Muito mais do que a gente disciplinar, do que a gente corrigir, do que a gente acertar ou ajustar o comportamento. Quando a gente se ama, se cuida, se olha, a gente também faz com que aquela criança que está ali, né, consiga também olhar para a gente, olhar para si, e também colocar alguns limites, também observar, né? Então, eu acho que é bem importante isso, né? O autocuidado, esse olhar pra gente. Eu sei que vai ter momentos que a gente não vai conseguir, vai ter momentos que a gente vai estar cheio de serviço e tem que dar conta daquele serviço, vai ter momentos que a gente vai estar mais voltado para os filhos, porque eles estão doentes, muitas vezes precisam, demandam mais, mas assim, tentar buscar um equilíbrio possível dentro dessa dinâmica e saber que a gente não tá só e que a gente pode pedir ajuda, né? Então, meu recado para as mães é: olhem para vocês, mesmo que seja um pouquinho, e também tenham coragem de pedir ajuda, porque a gente sempre encontra pessoas assim para nos auxiliar de alguma maneira e para a gente diminuir um pouquinho essa carga. E você, Vera, qual é a mensagem que você deixa para essas mamães aí que estão nos escutando? Tá tudo bem pedir ajuda, né? Eu quero deixar aqui uma mensagem, na verdade até reforçar, que o maternar ele é único, né? Então, cada processo de ser e estar mãe, ele vai ter o seu diferencial, ele tem a sua circunstância, ele está dentro de uma realidade. Então, você, mãe, entenda isso. Porque só o fato da gente ter a consciência sobre isso já evita que a gente vá usar comparações, que a gente vá se deixar levar por críticas, né? E entrar nesse processo que muitas vezes é adoecedor, é desgastante. Então, olhe para o seu maternar, entendendo que você está dando o seu melhor, que você está fazendo o que é possível com os recursos que você tem. E aí tá tudo bem a sua forma de ser mãe. E também se contemple na agenda. Tire 10 minutinhos, um dia na semana, uma tardinha, para se cuidar. Porque quando a gente está bem, tudo vai bem. Bom, então agradecer, né, a presença de vocês, dizer que esse foi um podcast, mas que a gente tem outros, né, e que é muito bom poder conversar sobre essa maternidade, que às vezes a gente parece, né, que está extremamente isolado, mas que na realidade não, ela é bem compartilhada. Muito obrigada.